Vamos começar a aula. Na aula passada nós vimos resposta impulsiva, né? Conceito de estabilidade Bibo, vimos a representação de estados, relação entre a homogênea e a matriz A, e depois vimos o sistema acumulador. Ficou alguma dúvida sobre o que nós vimos na aula passada? Então, o sistema acumulador, a gente viu, né, que a saída NI de K mais 1 é o valor acumulado no instante anterior mais a entrada atual. Qual é a resposta impulsiva do sistema acumulador? Bem, você pode aplicar a definição e calcular a resposta impulsiva, né? Se você conseguiu, e a gente fez aqui, no braço e obteve qual é a saída do sistema para alguma entrada, e que nada mais é a partir de zero, acumular, né, a partir de zero até o instante que eu quero, que é Q aqui, tudo que acontece na entrada, se eu plugar aqui no lugar do W, que é a entrada, o delta de Kronecker, você encontra a resposta impulsiva. Se a gente plugar aqui o delta de Kronecker, né, a gente vai descobrir que a resposta impulsiva do sistema acumulador é um degrau unitário. Né? Você tem um sistema que está inicialmente relaxado, né? Em zero você aplica aqui o delta de Kronecker. É isso? O delta de K. Então, quando você está aqui, ele acumula zero, né? Zero, 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 zero. Na hora que ele passar pelo zero, o valor do acumulado passa para 1 e continua o valor acumulado 1 para sempre. Tá? Então, a resposta impulsiva do sistema acumulador vai ser, né, o degrau unitário. Que a gente definiu lá atrás como S de K, né? O sistema é biboestável, o sistema acumulador? Biboestável? Conceito de biboestabilidade que a gente viu na aula passada. A gente deu uma definição precisa do que é o conceito de biboestabilidade. Existe um conceito formal de biboestabilidade, que é, para toda e qualquer entrada limitada, a saída também tem que ser limitada. Para toda entrada no L infinito, a saída tem que estar no L infinito. Tá? Isso não é um teste, né, que você pode levar o resto da vida testando saída por saída, ou entrada por entrada, verificar a entrada e saída, verificar se isso vale. Não é factível, mas a gente viu o critério que usa a norma 1 da resposta impulsiva. A norma 1 da resposta impulsiva está no L1? Se tiver, então o sistema é biboestável. Então tem um critério claríssimo sobre qual é o teste que você faz para verificar a biboestabilidade. Dada essa resposta que é o degrau unitário, o sistema é biboestável? Essa sequência está no L1? Vou somar em magnitude 1, mais 1, mais 1, mais 1, para sempre esse negócio diverge. Né? Então, o sistema não é biboestável. Tá? O sistema, e você pode pensar da seguinte forma. Aplica o degrau na entrada do sistema acumulador. Ele vai acumular um degrau numa rampa. Você pode definir um bound qualquer e você encontra um K aqui que ultrapassa o bound. Você define qualquer bound e a saída vai passar do bound para algum K que você queira grande o suficiente. Tá? Então você consegue um contra-exemplo, que é o caso de aplicar na entrada do sistema acumulador o degrau unitário. Ok? E você encontra uma saída que não é limitada. Então o sistema é bibo instável. A gente implementou um sistema bibo instável. Não tem problema nenhum. Tá? Porque a gente não consegue implementar um sistema não causal. Agora, no sistema biboestável, a gente implementa. O problema do sistema ser instável, no sentido bibo, é o seguinte. A gente está acumulando valores de entrada aqui. Tá? Suponha o sistema acumulador recebendo lá os valores da precipitação de chuva. Mas o seu sensor, ao invés de mandar zero, ele manda lá zero mais um resíduo. Tá? Deixa esse negócio ligado. Tá? Ele vai acumular o resíduo. Tá? Então, quando você tem sistemas que são bibo instáveis, né, você tem que prestar atenção que de tempos em tempos você tem que resetar esse negócio e ligar de novo. Quer dizer, como o professor PC falou, você pode trabalhar com um sistema bibo instável desde que você não deixe esse negócio ligado, porque ele pode acumular erro na saída e daqui a pouco a saída não é mais relativa a uma entrada genuína, mas é efeito do erro que foi acumulado ao longo do tempo. Ok? E nota só, não é porque a resposta impulsiva decai quando o K cresce que o sistema é biboestável, né? Se você tiver um H de K definido aqui, tá? Arbitrariamente, não sei de onde saiu esse sistema,
Mas se tiver um H de K dado por 1 sobre K para K maior ou igual a 1, esse sistema é bibistável ou não? Essa sequência está no L1 ou não, né? Essa sequência diverge, apesar de decair ao longo do tempo. Então, tem que tomar cuidado com o conceito de bibistabilidade, com o conceito de que a resposta decai ou não decai. Uma coisa não tem nada a ver com a outra necessariamente. Muito bem. A gente viu que a resposta do sistema acumulador, né, é o degrau unitário. E a gente viu o conceito de a saída de um sistema como sendo a projeção da entrada na resposta impulsiva. Então a saída do sistema vai ser sempre parecida com a resposta impulsiva. E não foi algo distinto do que a gente encontrou. Olha a saída do sistema. Tem toda a cara de uma função escadinha. Ela fica parecida com a resposta impulsiva do sistema. Okay? A entrada não tem nada a ver com degrau, né? São precipitações aqui, com valores aproximadamente impulsivos, né? E a resposta tem toda a cara de um sistema de degrau, consistente com o que a gente viu antes. Tá, okay? Então é importante interpretar corretamente o resultado dos módulos. O módulo 1 é super simples, né? Um sistema acumulador, mas tem toda uma parte interpretativa aí que é importante a gente observar. A próxima aplicação é o uso de média exponencial em finanças. Tá? Eu vou mostrar como é que isso é utilizado, depois a gente mostra o que é. Então você tem lá o comportamento da ação em um determinado período. Tá? Vou botar K. Né? Então você tem lá o comportamento errático da ação em um determinado período. O que esse negócio de média faz? Produz curvas suavizadas. Você calcula a média, que não é numa janela que começa e termina, mas é uma janela exponencial. Tá? Então você computa duas médias, uma que é uma média com digamos, um tamanho efetivo pequeno, outra com um tamanho efetivo maior. Você vai encontrar aqui uma curva suavizada. Okay? Para um caso e para uma outra média de tamanho maior, uma curva mais suavizada ainda. Tá? O que acontece é que quando isso aqui seria uma média maior, né? Okay? De tamanho maior. O que acontece é o seguinte: quando a tendência das ações é de subida, essas duas médias elas correm em paralelo, ok? E quando há uma reversão de tendência de subida para descida, essas médias se cruzam. Tá? Então, isso é um indicativo para você que, se houver um cruzamento de médias, você pode, isso que tiver no máximo, você pode pensar em vender as ações aqui. Você está vendendo no alto, um valor alto, porque a tendência posterior é de queda. Idem quando você tem uma tendência de queda revertida para uma tendência de subida. As médias vão se cruzar, então você pode ter esse ponto aqui, de cruzamento de médias, como um indicador de um bom ponto para você começar a comprar ações, porque a tendência é que elas subam de preço. Então você tem vários tipos de média que vão produzir curvas que são versões suavizadas do comportamento da ação. Tá? E uma dessas médias é chamada média exponencial. Isso é chamada análise técnica de ações. A análise técnica tem a ver com você olhar o comportamento das ações, o sinal associado ao comportamento das ações, aplicar ferramental em cima de sinais e tentar extrair alguma informação que seja útil para você. Tá? No mercado de ações, essa ferramenta é utilizada e você encontra esse tipo de informação nos sites associados ou em teses, etc. Como é que é computada a média exponencial? O μ aqui é o valor da média no instante K. É dado por um parâmetro M, que multiplica o P de K, que é o valor da ação no instante K, menos o valor da média no instante anterior, e depois você soma a esse termo o valor da média no instante anterior. E esse valor M é o valor que vai controlar o tamanho da janela exponencial. Tá? É dado em termos de um número de dias, por exemplo. É 2 dividido por 1 mais o número de dias. O número de dias aí pode ser qualquer unidade de tempo. Pode ser em dias, pode ser em horas, segundos, dependendo do que você quiser utilizar como a sua unidade temporal. O importante aqui é que D sempre maior ou igual a 1, então o valor de M ele vai estar sempre entre 0 e 1. Então, uma informação importante para a gente. Muito bem, fica difícil interpretar o que está acontecendo com essa expressão aqui. O valor da média é um M que multiplica, né, a diferença entre o valor da ação menos o valor da média no instante anterior, mais o valor da média no instante anterior. Tá? O que a gente propõe nesse módulo? É reescrever essa equação em termos de uma equação de diferenças.
que a gente viu aqui, e tentar interpretar isso de acordo com a teoria que a gente viu aqui. Bem, eu quero computar quem? A média exponencial. Então esse cara aqui é o valor de saída do meu sistema. O valor de entrada vai ser o valor da ação, P. Que eu quero especificar uma equação de diferença na forma que a gente viu antes. E quero considerar como condição inicial, para Ni, que é a saída média exponencial, em K igual a zero, K0 inicial aqui. Como eu não tenho nenhuma outra informação sobre o que aconteceu antes com o sistema, eu vou dizer que é o preço da ação no instante zero. Então o preço da ação vai virar W, né, e a média exponencial vai virar Ni. Encontrar a solução da ED, implementar computacionalmente para dois casos. Quando um D vale 3, então a gente coloca D subíndice C, para dizer que é de tempo curto, e DL 10, né, L aqui para dizer que é de tempo longo. E comparar os resultados. Plotar no mesmo gráfico esses resultados. Quer dizer, o preço da ação e as duas médias. Olhando aqui a fórmula anterior, a gente percebe, né, que esse sistema é de primeira ordem. Para computar a saída no instante K, eu preciso da entrada no mesmo instante, então não desloquei nada, e preciso deslocar a própria saída em uma unidade de tempo. Tem mais um outro deslocamento aqui também de uma unidade de tempo. Então, um sistema de primeira ordem. Então, eu preciso de uma condição inicial, né? Já está ali explicitamente indicado. Vamos reescrever a equação. Aqui, tal qual foi dada no material, Ni de K vai ser igual a um M que multiplica o W de K menos o Ni de K menos 1, mais o Ni de K menos 1. Faço uma mudança de variáveis, levo K para K mais 1, manipulação algébrica simples, e escrevo como Ni de K mais 1, vai ser M que multiplica Ni de K, que era Ni de K menos 1 virou Ni de K, né? Menos uma vez Ni de K menos 1 vai ser igual a M que multiplica W de K mais 1. Essa já está a equação escrita na forma pedida, que é essa aqui. A menos, né, do W aqui que está expresso em K e o nosso W está expresso em K mais 1. Então eu vou rebatizar esse termo da direita, o forçante, né, como um W chapéu de K, que vai ser M que multiplica W de K mais 1. Vai ficar compatível com a estrutura pedida. Isso aqui é uma equação de diferença já na forma da estrutura que a gente viu, de primeira ordem, né? Ni de K mais 1, deslocamento de uma unidade de tempo. Esse termo aqui é o termo A0, né? E o lado de cá é o forçante. Então o termo A0 é igual a M menos 1, e o termo A1 aqui, que a gente definiu como padrão, que é sempre igual a 1, está implicitamente indicado. Então está escrita a equação, e a gente sabe resolver uma equação de primeira ordem. Equação de primeira ordem, você pode resolver por tabela, né? O coeficiente da parte de realimentação é M menos 1. A gente já sabe que essa equação vai ter como resposta M menos 1 elevado a K, proporcionalmente ao quê? A uma condição inicial. Isso para homogênea, né? Mas como tem uma entrada aqui, M W de K mais 1, e eu quero obter a solução geral, não a solução homogênea, eu faço uma tabela, sistema de primeira ordem, e encontro aqui que a solução Ni de Q é 1 menos M elevado a Q. W0 é a condição inicial, é o Ni de 0. Né? Então, isso aqui é a resposta da homogênea, mais a projeção da entrada na resposta do sistema. Que vai ser um somatório aqui de 1 até Q, de 1 menos M elevado a menos I, deslocado de Q, né? Multiplicado por WI. Quer dizer, esse somatório aqui é o produto, para um determinado Q, é o produto interno entre a entrada e a resposta do sistema, revertido no tempo e deslocado de K. E todo mundo multiplicado aqui por M. Porque a entrada está multiplicado por M. Tá aqui a resposta do sistema, é só reescrever não em Q, mas em K. A resposta do sistema é da forma 1 menos M elevado a K. Essa projeção da entrada na resposta impulsiva envolve aqui você reverter a resposta do sistema, né, no tempo, né, e deslocar de K. Então, daí o nome média exponencial, porque a resposta do sistema para M entre 0 e 1 é uma exponencial decrescente. Então, se eu olhar essa curva aqui, eu estou obtendo uma dessas duas exponenciais. Esse aqui está o meu zero em K, né? E aquela conta lá não é feita em K, ela é feita em I, né? Você mantém uma curva do jeito que está, né? A curva em branco aqui é o WI. Tá? E o que você faz? Você tinha uma resposta do tipo exponencial para o sistema, né? 1 menos M elevado a K. Você faz 1 menos M elevado a menos I, então isso é revertido no tempo, tá para cá, isso. E você desloca de um valor Q aqui. Ok?
Então, nesse ponto aqui, né, uma dessas duas médias aqui vai ser calculada como sendo o produto interno dessa curva em branco, né, associado a essa janela aqui. É claro que a gente está começando do zero e para no zero, não tem nada para trás. Ok? Então vai ser essa amostra vezes essa, mais essa vezes essa, que você vai ponderar as amostras da curva em branco aqui por essa curva exponencial e fazer o produto interno. Daí o nome média exponencial, que a resposta do sistema é exponencial. Existem outras médias, por exemplo, a média móvel simples, né? Você, ao invés de ter uma resposta do tipo exponencial, você tem uma resposta que é uma janela retangular, né? Você faz a média aritmética de todo mundo que está dentro da janela. Quer dizer, a média nesse ponto aqui vai ser a média aritmética de todos esses pontos em branco dentro da janela. Tá? Também existe esse tipo de média. Mais simples do que essa média exponencial. E vai ficar claro para a gente, né, que quanto mais lenta for a média exponencial, quanto mais lenta for essa resposta, entre essa resposta aqui e uma resposta mais lenta, né, mais suave vai ser a curva da média resultante, porque a saída tem que ser parecida com a resposta do sistema. Se a resposta é lenta, do sistema é lenta, a saída vai ficar lenta. Okay? Então, o grau de suavidade da média móvel vai depender, né, de quão rapidamente a exponencial de resposta do sistema decai ao longo do tempo. A implementação disso é super simples. Você tem uma equação de primeira ordem. Nessa estrutura aqui, o tempo presente é k mais 1, porque eu preciso escrever o k mais 1 em função da própria saída no instante anterior, k, e a entrada instantânea, né, no mesmo tempo presente. Então tem que fazer aquele gol de mão que a gente fez antes. A implementação do sistema é simples. Ler os dados da ação da Petrobras PR3, isso está aqui presente num link, tá? Disponível para download, baixa lá. Baixa isso na variável W. Alguma informação é dada lá que o valor das ações está na quarta coluna da planilha, então você vai baixar aqui a quarta coluna, escrever W aqui como os valores da ação da Petrobras em 2014, tá? Você tem dois valores de D pedidos no exercício, 3 e 10. Então a gente vai escrever DC igual a 3, DL igual a 10. Para cada D a gente obtém um M associado, pela fórmula lá, 2 dividido por D mais 1. Inicializo aqui duas saídas, né, VC e VL, quer dizer, a média de tempo curto e média de tempo longo. É sempre bom predefinir esses vetores de antemão, antes do for, para o MATLAB não ficar preocupado com a alocação de memória. Defino as condições iniciais tais quais pedidas lá, né, a saída da média no instante inicial K0, o próprio valor da ação no instante K0, por falta de melhor opção. E escrevo aqui as duas equações dentro do mesmo for. Então, VC de K mais 1, é só seguir a equação de diferença, né? Vai ser 1 menos MC, que multiplica o VC em K, mais MC, que multiplica a entrada W em K mais 1. E vou fazer a varredura em K aqui de K0, né, até o tamanho de VC menos 1. E o tamanho de VC, eu defini VC como um vetor inicialmente cheio de zeros, né, o mesmo tamanho da entrada. Aqui embaixo eu só ploto os dois resultados aqui em confronto com os valores da ação. Então, do ponto de vista de implementação, é só seguir a equação de diferença, não tem mais novidade nenhuma. Tá? Se a gente olhar os resultados, em azul a gente tem o comportamento do valor das ações nos 200, quase 250 e poucos dias aqui do ano. Tá? Em verde a gente tem a média de 3 dias. Tá? Note que não é de fato 3 dias, né? É uma média exponencial associada a um decaimento aqui ligado a 3 dias. Tá? Okay? E de 10 dias, quer dizer, o decaimento da média de 10 dias aqui é mais lento do que da média de 3 dias. Então a gente observa que a curva em verde é uma curva suavizada em relação à curva em azul, mas menos suavizada do que em relação à curva em vermelho. Tem uma média que decai mais lentamente. E além da curva em vermelho ser mais suavizada, ela também é deslocada no tempo. Você vê que esse pico do máximo aqui do valor da ação ocorre nesse instante aqui, e o pico associado à média em vermelho ocorre um tempo depois. Porque existe um atraso produzido pelo sistema, da saída em relação à entrada. Mesma coisa aqui, nesse vale, né? O mínimo acontece aqui, o mínimo da curva em vermelho acontece um pouquinho depois. Então essa é a ideia da média exponencial. Dá para quantificar qual é esse atraso aqui? Na média exponencial, isso é mais difícil de fazer. Na média móvel, já é tranquilo. Você sabe exatamente qual é o atraso produzido pelo fio. Se você quiser compensar para esse atraso, se o fio tem esse tamanho aqui, né, o atraso é metade desse tamanho. Agora, na média exponencial, você não consegue definir isso a priori, porque o atraso vai depender da frequência.
E a gente não vê a análise frequencial nesse curso, a gente vai ver isso no curso de processamento digital de sinais. Tá? O que esse sistema está fazendo é, de alguma forma, atenuando as componentes oscilatórias presentes nesse sinal, que são de alta frequência. As de baixa frequência ele deixa passar mais ou menos sem distorção. As de alta frequência ele atenua. Então, daí o sistema ter um comportamento suavizado. A saída do sistema está suavizada. Dá para quantificar isso? Claro, e exatamente qual é a atenuação e para que frequência que a atenuação é aplicada. Só a gente não tem como ver isso aqui. Esse sistema, apesar de ser um sistema linear, ele não é de fase linear. Tá? Então, ele trata as frequências de forma diferente de acordo com o valor da frequência. A gente vai usar a média móvel para um sistema agora linear variante no tempo. Essa aplicação ela não é de fato utilizada, é só para demonstrar que você pode fazer. Eu quero fazer uma filtragem dinâmica, né? Já que eu sei que esse sistema aqui, dependendo do valor da média, logo, dependendo do valor de m, eu consigo suavizar o sinal, ou seja, eu consigo remover as componentes de altas frequências, eu quero fazer uma filtragem de um sinal de áudio, de modo que eu jogue fora as componentes de altas frequências, variando isso no tempo. Ora eu jogo os agudos fora, ora eu deixo os agudos passar. Então tem o sistema média móvel, e agora eu quero transformar o meu parâmetro da parte de realimentação, que era 1 menos m, num parâmetro a zero que depende de k. Quero fazer o parâmetro variar com o tempo. Logo o sistema é variante no tempo. Ni de k mais 1, né, se eu passar esse tempo lá de lá, vai ser uma ponderação entre o próprio Ni e o preço da ação, né, ou a entrada do sistema, um dado por 1 menos m e outro dado por m. Como o m está entre 0 e 1, eu estou dando um peso entre 0 e 1 a essas duas coisas. Se eu der o peso total aqui, m igual a 1 para a entrada, eu replico a entrada na saída, esse cara aqui é 0. Então você tem uma ponderação entre dois termos aqui, ambos entre 0 e 1. E se um decresce em direção a 0, o outro cresce em direção a 1. Tá? Então eu vou fazer a mesma coisa aqui. Esse parâmetro que vai controlar o grau de suavização do sistema, e o lado de cá, né, que está dependendo do próprio A0 aqui, vai produzir para a gente uma saída do sistema, né, que não muda de amplitude de acordo com a mudança do parâmetro A0. Então a gente vai fazer o A0 ficar entre 0 e 1 e ter uma variação lenta. E a variação lenta para A0 eu defini, tirei do chapéu essa expressão aqui. Tá? A expressão que varia de forma senoidal, com uma frequência muito lenta, é π dividido por 100.000, tá? E tem um cubo aí, tem um negócio qualquer. De onde você tirou isso, eu não me lembro mais. Eu só queria que fosse alguma coisa que variasse de forma não puramente senoidal, mas tivesse alguma não linearidade, mas é uma variação lenta em relação à própria variação do sinal de áudio. O sinal de áudio na forma digital, ele é um sinal que, por definição, tem amplitude variando entre menos 1 e 1. Você pegar um sinal Wave, um MP3, qualquer coisa que você pegue de sinal de áudio, a amplitude é limitada entre menos 1 e 1. Então, já tem definido aqui o parâmetro A0. A gente tem uma equação de primeira ordem, então a gente precisa de uma condição inicial. Na falta de algo melhor, a condição inicial em 0 é a própria entrada em 0. De resto, é só implementar o sistema e ouvir os resultados. Então, o sinal de áudio está disponível nesse link aqui. Código MATLAB, vocês podem baixar aqui também. Então a implementação é simples, a mesma coisa que a gente viu antes. Sistema de primeira ordem, né? Vai ler o arquivo de áudio na variável W, que é a variável de entrada, né? Usa a função WaveRead do MATLAB para ler esse negócio. Vê qual é o tamanho de W, né? Define aqui os parâmetros daquela variável A0 de K, tal qual dado no exercício. Define a saída igual à entrada, né? Pré-define como um vetor de zeros, mesmo tamanho da entrada. Implementa aqui a equação de diferença. Ni de k mais 1 é menos A0 de k, que multiplica Ni de k, é mais 1 mais A0 de k, que multiplica W de k mais 1, partindo de K0 igual a 1 aqui, porque o MATLAB não usa índice 0. E aqui é só para plotar os resultados. Então a gente observa os resultados aqui. Em azul o sinal original, em vermelho a curva A0 de k, e em verde o sinal processado. Olhando a equação novamente, né? O que acontece quando o A0 aqui for igual a 0, ou tender a 0? Quando o A0 tender a 0, esse cara aqui tende a 0 e a saída é igualzinha à entrada. Eu replico a entrada na saída. Então as coisas vão mudar quando o A0 for mais próximo aqui de menos 1. E é o que a gente observa nesse resultado aqui. Quando o A está próximo de 0,
o sinal em verde é próximo ao sinal em azul. Agora, quando A está próximo de -1, você tem uma diferença aqui entre o sinal verde e o sinal em azul. Se a gente fizer um zoom, a gente percebe mais claramente que quando A está perto de -1, né, a curva em verde, que é a saída do filtro, né, é uma versão suavizada do sinal original. E quando o A está próximo de 0, né, os dois sinais praticamente são idênticos. Eu estou replicando a entrada na saída. Então, se a gente ouvir esses sinais, isso aqui vocês têm que fazer pela primeira vez quando abrirem o PDF. Senão ele não roda, ele acha que é vírus. That I get a kick out of you. I get a kick every time I see you standing there before me. Vamos ver o sinal processado, ouvir, melhor dizendo, né? That I get a kick. I get a kick every time I see you standing there before me. I get a kick, though it's clear to me that you obviously. Bem, como eu falei, esse exemplo não serve para nada, né? Isso é um exemplo meramente para ilustrar que você pode criar um sistema variante no tempo, de primeira ordem, simples, usando média exponencial. No minicurso de sistemas lineares que eu apresentei no verão, tem um exemplo prático, que é o uso da média exponencial para você fazer um controle automático de ganho. Eu quero um sistema que recebe uma entrada W de K, um sistema de ordem 0. Né? Você tem aqui um ganho G de K, que varia com o tempo, para produzir a saída Ni de K. Então não tem atraso nenhum envolvido, um sistema de ordem 0. Só que eu quero que o valor de G dependa da potência local de W. É igual o controle de áudio, o controle da televisão, ou então o controle de luminosidade de uma câmera fotográfica. O áudio estiver muito intenso, você reduz o ganho. Né? Se o áudio estiver baixinho, você aumenta o ganho. Essa é a ideia. Tá? E lá, depois vocês olhem, né, o que a gente vai fazer? A gente parte da potência instantânea, que é tomar os valores ao quadrado da entrada, e aplica o sistema de média exponencial aqui. Né? Então você vai ter uma versão suavizada da potência instantânea, quer dizer, vai ser uma potência local, e a potência local vai definir aqui, através de uma regra, o valor de G. Tá? Isso é um exemplo real de um uso de um sistema média móvel, né? Uma aplicação prática que é o controle automático de ganho. Você vai escolher, né, o tamanho efetivo aqui da janela exponencial, de forma a rastrear o valor da potência local na ordem aí de 50 milissegundos. Tem que conhecer um pouquinho de processamento de áudio para escolher bem esses parâmetros. Mas tem lá não só o desenvolvimento do sistema de controle automático de ganho, mas código, etc. Então vocês podem baixar isso também lá no site do laboratório. Aí esse é um exemplo, de fato, de uma aplicação útil, e não um exemplo bobo aqui de mudança de conteúdo espectral. Esse tipo de mudança de conteúdo espectral pode ser usado do ponto de vista artístico. O pessoal que trabalha aí com geração de música computacional, né, usa muito isso. Né? Eu quero um negócio que comece cheio de agudo e passe a ficar grave. Então o cara pode fazer dinamicamente ao longo do tempo. Só que trabalha aí com síntese de áudio, né? Para fins de música computacional, usa esse tipo de filtragem dinâmica de montão. Vamos passar então para o módulo 2, que trata de sistemas de segunda ordem. Então a gente vai tratar duas aplicações aqui. Primeiro a geração dos números de Fibonacci e depois a computação do cosseno do arco múltiplo. Isso tudo visto do ponto de vista de equações diferentes de segunda ordem. Geração de números de Fibonacci. Né? A gente sabe da matemática que a sequência de Fibonacci, para k maior ou igual a 1, nos naturais, né, é dada pela seguinte expressão. Número de Fibonacci vamos chamar de instante k, é igual ao número no instante anterior, mais o número no instante duas vezes ao instante presente, sendo que o F0 e F1 são iguais a 1. Isso não é de fato instante, né? É indexação na sequência, tá ok? Olhando isso aqui, a gente percebe, para computar alguma coisa num dado ponto do domínio k, eu preciso dessa mesma coisa em dois pontos anteriores do domínio. Então, isso é sistema de segunda ordem. Dois pontos imediatamente anteriores, né? Podem ser dois pontos muito para trás, mas não.
São 2 pontos imediatamente anteriores. Então, sistema de segunda ordem. O que eu quero computar é o f de k, então eu vou rebatizar o f de k de ni de k, para ficar compatível com a especificação de uma ED na estrutura que a gente viu aqui. Note, né, o f de k só depende do próprio f de k, então a equação vai ser homogênea. Muito bem, então o exercício pede para a gente escrever o problema na estrutura da equação de diferença que a gente viu, encontrar a solução analiticamente, mostrar que o limite quando k vai para infinito, né, da razão entre o f de k mais 1 e o f de k é 1 mais raiz de 5 dividido por 2, implementar computacionalmente o gerador da sequência Fibonacci para os 20 primeiros números. E além de plotar a sequência de Fibonacci para os 20 primeiros números, né, plotar também a razão f de k mais 1 por f de k. Então o primeiro passo é simples, né? Reescrever essa equação em termos de ni. A gente vai fazer a mesma mudança de variável, né, para ficar compatível com a definição dada, né, da equação de diferença. Vai chamar esse cara aqui de k mais 2, então vai ser ni de k mais 2, vai ser igual a ni de k mais 1, passa para o lado de cá com sinal negativo, né, menos ni de k igual a 0. E as duas condições iniciais que eu preciso já foram dadas, né, porque a sequência começa com f0 igual a f1 igual a 1. Então ni de 0 é igual a ni de 1 igual a 1. Como é que a gente resolve uma equação de segunda ordem? Vou fazer uma tabela e tentar encontrar no olho uma lei de formação? Não, isso vai dar um trabalho enorme. Eu uso aquela regra que a gente viu, aquele protocolo. Sistema de segunda ordem homogêneo, vejo qual é o polinômio característico, vai ser uma vez lambda ao quadrado, menos uma vez lambda, menos 1 igual a 0. Computa as raízes do polinômio característico, encontro aqui duas raízes dadas por lambda 1 igual a 1 mais raiz de 5 sobre 2, e lambda 2 igual a 1 menos raiz de 5 sobre 2. Eu sei que, se as duas raízes são distintas, eu posso escrever a solução geral, tá, homogênea, como sendo uma combinação linear dessas duas raízes elevadas a k. Vai ser ni de k, né? A1 lambda 1 elevado a k, mais A2 lambda 2 elevado a k. Porque lambda 1 e lambda 2 são os modos naturais do sistema. Raiz do polinômio característico. Como é que eu encontro A1 e A2? Eu tenho essa equação, duas condições iniciais, então eu tenho plugo, né? Duas equações, duas condições iniciais, e encontro A1 e A2. Sistema com duas equações e duas incógnitas. Sei quem são esses caras aqui, plugo aqui para k igual a 0, para k igual a 1, encontro A1 e A2, iguais a esses valores aqui. Não preciso tratar da equação não homogênea, porque o termo W é igual a 0. Morreu o problema. Então já encontrei a solução analítica, vai ser essa aqui com esses valores de A1 e A2. E a gente tem que mostrar, né, que o limite, quando k vai para infinito, de ni de k mais 1 dividido por ni de k, é igual a 1 mais raiz de 5 dividido por 2. Eu já tenho a solução analítica, né? É só substituir ni de k mais 1 pelo valor de ni de k mais 1 analiticamente, vai ser A1 lambda 1 elevado a k mais 1, mais A2 lambda 2 elevado a k mais 1, dividido por ni de k. A1 lambda 1 elevado a k, mais A2 lambda 2 elevado a k. E observo, né, que em módulo, lambda 2 é menor do que 1. Então, no limite, né, já que eu estou fazendo lambda 2 elevado a k, esses termos aqui, essas parcelas vão para zero. Você tem um valor em magnitude menor do que 1 elevado a k. É uma exponencial decrescente. Uma envoltória decrescente. Então, passo a ter a razão entre A1, lambda 1 elevado a k mais 1, que nada mais é do que lambda 1, que multiplica A1, lambda 1 elevado a k, tá? Dividido por A1, que multiplica lambda 1 elevado a k. Esses caras aqui se cancelam e o valor do limite é igual a lambda 1, que é igual, né, ao valor computado antes, 1 mais raiz de 5 dividido por 2. Esse número é chamado de número áureo, ou razão áurea. Esse número irracional, né, que eu vou rebatizar aqui de φ, é 1 mais raiz de 5 dividido por 2. É a razão áurea, né, que se você tiver A e B com B menor do que A, esses números estão em razão áurea se A mais B dividido por A é igual a A dividido por B. Pode reescrever essa equação, né? Isso aqui é A dividido por A, que é 1, mais B dividido por A. B dividido por A, né, é esse valor aqui elevado a menos 1, né, mais A dividido por B, que é igual a esse valor. Você tem aí uma equação de segundo grau, né? Se você encontrar a raiz positiva dessa equação, ela é igual a 1 mais raiz de 5 dividido por 2. Então, a razão entre dois elementos da série de Fibonacci, no limite, quando k vai para mais infinito, aproxima a razão áurea. A implementação, novamente, é trivial, né? Você quer 20 elementos da série de Fibonacci, define as duas condições iniciais aqui, começa com um vetor nulo de 20 elementos, duas condições iniciais, né? Ni de 1 e ni de 2 iguais a 1, e vai implementar a equação, né? Isso aqui está
sem espaço para caber numa página, né? Mas fica visualmente ruim, né? Eu tenho um for aqui, para cá de 1 até f menos 2, nota só, né? Eu tenho que subtrair 2 aqui, que é a ordem do sistema, que eu não consigo, para o instante presente, computar. Eu não consigo chegar até o final, porque para o final eu passo duas unidades do domínio, né? Então, eu computo o ni de k mais 2 igual a ni de k mais 1 mais ni de k. Que é a própria definição, né, da construção da série de Fibonacci. E de resto é só para plotar os resultados e plotar também aqui a razão entre ni de k mais 1 e ni de k. E eu vou comparar essa razão aqui ao longo do tempo, né, com um valor exato aqui, ou aproximado, porque isso aqui é computador, né, de 1 mais raiz de 5 dividido por 2. Então, se a gente olhar os resultados, né, a gente vê o comportamento dos números de Fibonacci, da série de Fibonacci, que crescem ao longo do tempo, e crescem porque você tem duas raízes, né, lambda 1, que é 1 mais raiz de 5 sobre 2, isso aqui é um valor maior do que 1, tá? Esse aqui é um valor negativo, mas com módulo menor do que 1, e na hora que você faz o ni de k como a combinação linear de lambda 1 elevado a k com lambda 2 elevado a k, esse cara aqui, quando k cresce, vai dominar a jogada, vai dominar a saída. Quer dizer, uma das parcelas tende a zero e a outra tende a crescer. Tá? Então o que você vê quando k é grande, né, é a dominância, né, do lambda 1 elevado a k, porque a outra vai para zero. Então a gente observa aqui o comportamento. Para poucos valores o número já está lá em torno de 7.000. Tá? 20 valores, né? E você vê que a razão entre dois números adjacentes da série de Fibonacci tende aqui, né, a esse número φ, 1 mais raiz de 5 por 2. Suponha que eu comece aquela recursão com dois números quaisquer, ao invés de 1 e 1. Eu posso afirmar que, independentemente das condições iniciais, a razão entre f de k mais 1 por f de k converge para a razão áurea? Não precisa fazer conta, a gente fez a conta, né? Limite entre esses dois caras aqui, a gente encontrou que é igual a lambda 1, isso aqui não levou absolutamente nada em consideração sobre condições iniciais. Tá? Isso tem a ver com o valor de lambda 1, um dos modos naturais do sistema. Tá? Não tem a ver com condição inicial. Se você colocar qualquer outro dos números, né, a razão vai tender a razão áurea. Né? Dúvidas sobre isso? Agora a gente vai partir para outra aplicação, que é a computação do cosseno do arco múltiplo. Então eu conheço o valor do cosseno de θ e quero computar o cosseno de k que multiplica θ e k inteiro. Aqui eu já antecipei o resultado, mas a gente poderia, com o conhecimento que a gente tem no curso, que tal a gente tentar escrever isso aqui como a solução de uma equação de diferença e chegar na fórmula de Chebyshev, da recursão do cosseno do arco múltiplo. Vamos fazer isso aqui para ficar um pouco diferente. Né? Suponha que eu queira encontrar uma equação de diferenças cuja resposta seja cosseno de kθ. Como é que eu abordaria essa questão? Eu quero um ED, né, tal que o ni de k seja cosseno de kθ. Estou partindo de um problema como se fosse inverso ao que a gente costuma trabalhar. Né? Eu dou a equação e pergunto qual é a solução. Agora eu dou a solução e quero saber qual é a equação. O que eu posso fazer? Posso fazer tentar escrever o cosseno em termos de duas exponenciais complexas. Tá? Isso aqui vai ser e elevado a j θk, né? Mais e elevado a menos j θk dividido por 2, ok? Isso aqui nada mais é do que meio, né, de e elevado a j θ, isso tudo aqui elevado a k, ninguém vai brigar comigo por causa disso, mais meio de e elevado a menos j θ, isso tudo aqui elevado a k. Tá? Isso aqui nada mais é do que, eu posso chamar esse cara de A1, esse cara aqui que está entre parênteses eu vou chamar de lambda 1, esse cara aqui eu vou chamar de A2, e esse cara aqui eu vou chamar de lambda 2. Tá?
Estou escrevendo a solução em termos de uma combinação linear de dois modos, λ1 e λ2, ambos elevados a k. Então isso aqui, né? Isso aqui é o quê? É meio de λ1 elevado a k, né? Mais meio de λ1 conjugado, né? Elevado a k. Se eu tenho essa solução, eu posso escrever o polinômio característico da equação? Eu tenho os dois modos naturais, eu sei que λ1 e λ1 conjugados são raízes do polinômio característico. Qual é o polinômio característico? Mais um fator qualquer aqui que eu não sei, G. Okay. A gente sabe, né, que a gente está trabalhando com equações de diferença em que o termo associado de ni, né, associado ao instante presente, é sempre um ni qualquer coisa. Né? Então, o polinômio é mônico. Né? Então, a gente pode fazer G igual a 1 aqui sem problema nenhum. Então, tá lá. A gente vai fazer essa conta aqui e vai encontrar lá um polinômio, lambda ao quadrado, né? Mais um coeficiente aqui A1 lambda, mais um coeficiente A0. É só fazer a conta aqui. E se a gente sabe qual é o polinômio característico, né, a gente sabe qual é a equação de diferença. Uma coisa define a outra, né? Define a equação homogênea para a gente. A gente sabe que o ni de k, né? Vou escrever aqui em k para ficar mais fácil, mais um A1 ni de k menos 1, mais um A0 ni de k é igual a 0. Equação homogênea. Tá? Como λ2 é o complexo conjugado de λ1, né? Um desses termos aqui vai aparecer como 2 vezes cosseno de θ. Isso aqui vai aparecer como um módulo, né, de λ1 quadrado. Mas o λ1 tem módulo 1. Né? Então, um dos coeficientes da equação vai ser 2 cosseno de θ, né, e o outro coeficiente da equação vai ser menos 1. Sai diretamente de você fazer essa conta aqui. Então, a gente encontra, se seguir esse raciocínio, né, a recursão de Chebyshev para a computação do cosseno do arco múltiplo. Se for olhar na literatura, né, vai procurar, tem duas referências aqui, a recursão de Chebyshev, cosseno de θk é igual a 2 vezes o cosseno de θ vezes o cosseno de k menos 1 θ, menos o cosseno de k menos 2 θ. Você pode transformar essa expressão, né, numa equação de diferenças em que você substitui aqui o cosseno de kθ por ni de k. Isso aqui é o cosseno de kθ. Foi o que a gente fez aqui. Eu quero que a solução seja igual a isso aqui. Ni de k menos 1 nada mais é do que cosseno de k menos 1 θ. Ni de k menos 2 é cosseno de k menos 2 θ. A gente consegue chegar à própria recursão de Chebyshev usando esse caminho aqui. Mas no exercício eu fiz diferente. Eu dei a recursão de Chebyshev e pedi para que a gente escrevesse a recursão em termos de uma equação de diferença, encontrasse a solução analítica e implementasse computacionalmente o cálculo. Para θ igual a π sobre 100 radiano, plotar os resultados em função de k. Agora, indo no outro caminho, né, eu quero obter cosseno de kθ, escrevo isso como ni de k, né, vou escrever essa equação, e o coeficiente A1 vai ser 2 cosseno de θ e o A0 vai ser menos 1. Escrevo a equação de segunda ordem homogênea. E se eu quiser escrever essa equação em termos da estrutura que o professor Paulo César apresentou na parte teórica, eu levo k para k mais 2, para ficar compatível com a estrutura dada. Preciso de duas condições iniciais, equação de segunda ordem. Mas como eu tenho o valor de ni de k, eu já tenho a solução pronta. Né? Eu plugo, né? K igual a 0 é cosseno de 0, k igual a 1 é cosseno de θ. Então, as condições iniciais estão dadas pela própria solução já dada. Aqui é a mesma coisa que a gente fez no quadro. Né? Eu posso escrever o cosseno como uma combinação de duas exponenciais complexas e encontrar aqui os modos naturais, λ1 e λ2, que são conjugados, e encontrar os valores, né, de A1 e A2, que, sem surpresa nenhuma, a gente vai encontrar aqui como meio e meio. Observações, né? Esses dois modos naturais aqui, λ1 e λ2, eles têm magnitude unitária. Isso aqui é uma vez e elevado a jθ, uma vez e elevado a menos jθ. Isso produz para a gente um cosseno, né, com amplitude constante, né? Ou envoltória constante. Se eu quiser um cosseno amortecido, né, eu posso transformar aquela magnitude unitária numa magnitude R,
Se o R for menor do que 1, isso decresce com o tempo. Se R for igual a 1, que é o nosso caso, constante com o tempo, né, envoltória. E se o R for maior do que 1, isso cresce. Então eu posso criar cossenos amortecidos ou crescentes de acordo com uma modificação simples aqui da magnitude do modo natural. E se eu quiser gerar o NI de K como um somatório de P componentes cossenoidais, crescentes ou decrescentes, eu posso construir uma equação de ordem N igual a 2P para produzir como saída, né, esse somatório de P componentes cossenoidais. Porque cada componente cossenoidal envolve dois modos naturais complexos conjugados, portanto distintos. Qualquer outra componente cossenoidal diferente dessa vai produzir dois outros modos naturais distintos. Como são todos distintos, né, eu consigo fazer a solução como uma soma das soluções das equações de segunda ordem. Esse tipo de modelagem é muito utilizado para sinais de comportamento oscilatório. Exercício 3 é a implementação computacional da equação de diferença, super simples, não tem nada demais. Equação homogênea, né? Duas condições iniciais que a gente já tem. Vou computar para 201 pontos. Eu crio a saída como um vetor nulo de 201 pontos, como vetor coluna. Defino o valor de θ, que foi π sobre 100 radiano. O valor do coeficiente A1, que é 2 cosseno de θ, e o valor do coeficiente A0 é menos 1. Né? Então está aqui. É só implementar um for de 1 até f-2, porque eu não consigo computar até o fim, né? Sem dar um conflito de índice aqui no MATLAB. NI de K mais 2 é igual a 1 NI de K mais 1 menos NI de K. E resta plotar o resultado. A gente encontra aí, para esse caso, né, um ciclo cossenoidal da solução da equação de diferença, que produz aqui o cosseno de K, que multiplica π sobre 100. Você pode ver o cosseno do arco múltiplo como uma função cossenoidal dependendo do tempo. Tempo aí é a variável independente dos inteiros. Isso pode ser visto como um sinal cossenoidal. Tem umas questões para vocês pensarem e fazerem. Questão 1 é modificar a especificação da ED, de forma compatível à simulação computacional, né, para que você tenha um cosseno amortecido. Né? Eu quero que a saída NI de K da equação de diferença seja R elevado a K cosseno de Kθ, não 1 cosseno de Kθ. E eu quero que o R seja 0,98 e o θ seja π sobre 50. Simples, né? É só alterar aqui as bases, os modos naturais, para terem um raio aqui igual àquele R dado. Modifica a especificação da ED e da simulação, né? Para que você tenha a soma de dois cossenos amortecidos, estão dados os valores de R e θ. E a terceira questão é a seguinte, parece surpresa, mas nem sempre uma função cossenoidal, quando cai inteiro, ela é periódica. Tá? Então eu quero que vocês encontrem qual é a restrição que eu tenho que impor a θ, de modo que essa função cosseno de Kθ seja periódica. O que eu quero dizer por ser periódica? Um sinal é periódico se NI de K for igual a NI de K mais um K0, onde o K0 aqui é o menor período em que essa igualdade vale para qualquer K pertencente aos inteiros. Tá? Então tentem encontrar qual é a restrição que eu tenho que impor a θ para que essa igualdade seja válida. No caso contínuo, não tem problema nenhum. No caso discreto, tem problema. Nem sempre o sinal cosseno de Kθ é periódico para qualquer θ. Tá? Isso não quer dizer que ele não oscile, ele vai oscilar. Você pode ter uma cara oscilatória do cosseno. O que eu quero dizer em termos de periodicidade é que se você tem uma amostra aqui, você nunca vai ter essa mesma amostra repetida lá na frente, depois de K0 unidades de tempo. Apesar dele ter um comportamento oscilatório. Essa é uma das grandes diferenças que há entre funções cossenoidais no tempo discreto e no tempo contínuo. Okay? Só para antecipar o que a gente vai ver no módulo 3, a gente vai ver sistemas inversos. Tá? O sistema é inverso do outro, se você ligar um em série com o outro, um desfaz o efeito do outro. Tá? Isso é super importante na literatura e na prática. Tá? Você está falando ao celular, fala aqui, o seu sinal é encapsulado de alguma forma, vai ser transmitido pela atmosfera. A atmosfera é um canal, você pode dizer, tem um sistema que transforma esse sinal antes dele chegar no receptor. E no receptor, você vai ter um sistema inverso que vai tentar desfazer o efeito do canal, que é a transferência dessa informação pela atmosfera. Sistemas ópticos, sistemas de uma série de outras áreas do conhecimento aí usam sistemas inversos. A parte de telecomunicações usa de montão, parte de astronomia usa de montão. Tá?
Então a gente vai definir o que é um sistema inverso e vai verificar um exemplo que é o cancelamento de eco acústico. Então a gente vai definir um modelo super simples para a geração do eco acústico e como é que a gente tenta cancelar esse eco acústico. E vai ver uma outra aplicação que é de resposta impulsiva associada à reverberação artificial. Eu estou num determinado ambiente e quero dar a impressão ao ouvinte que ele está em outro ambiente. Se eu estiver falando aqui nessa sala, vocês têm uma percepção de que a gente está numa sala mais ou menos desse tamanho. Se eu estiver lá na Catedral Pedro de Alcântara e estiver falando, vocês vão ouvir a minha voz, mas a minha voz com eco, mais 2 ecos, aquilo tem uma reverberação gigantesca. Tá? Como é que a gente tenta imprimir a um sinal sem reverberação a impressão de que ele foi gravado, né? Ou ele foi produzido num ambiente muito maior, por exemplo, do que o ambiente natural, o ambiente original em que ele foi produzido. Isso chama-se reverberação artificial. E a gente vai ver que a gente pode fazer isso através de resposta impulsiva. Então a gente vai tomar uma resposta impulsiva do mausoléu de Hamilton, na Escócia, né, e vai pegar um sinal de voz gravado num ambiente seco, ou seja, sem reverberação, dá a impressão de que a locutora que gravou o sinal no estúdio, né, falou lá no mausoléu de Hamilton. Tá, okay? Através da convolução entre a resposta gravada, seca, com a resposta impulsiva obtida lá no mausoléu de Hamilton. Okay? Isso que a gente vai ver então no próximo módulo.